Povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro. O canal que não é língua, mas tá na boca do povo. Eita, que negócio, corta essa parte aí, corta isso aí. Não bota não, viu? Rapaz, vocês estão bem, né? Tá tudo certinho. Tudo bem, graças a Deus, né? E se não tá bem, vamos orar para Deus abençoar você e sua família em nome do Senhor Jesus, né? Orar para Deus fazer a vontade dele na sua vida. Veja só, tem uma moça muito conhecida aí nas redes sociais aí, é Juliana Priscila. Eu vi esse caso aqui lá no canal, no entanto. É o seguinte, veja que a gente pode tirar algumas lições desse caso aqui, o que aconteceu com essa moça. Essa moça, veja só, conheceu um rapaz e teve um filho com esse rapaz, teve um filho. E aconteceu que esse rapaz sofreu um acidente. Então essa moça começou a pedir oração pela vida desse rapaz, para que Deus viesse operar o milagre. E ela estava muito esperançosa. Ela começou a cada dia mais acreditar que Deus ia transformar aquela situação, que Deus ia dar uma nova oportunidade, que Deus ia fazer um milagre na vida daquele rapaz chamado Ícaro. E ela pedia muitas orações nas redes sociais e as pessoas vinham com uma palavra confortando ela. Deus vai fazer, Deus está no controle. E ela fez votos, propósitos. E o que aconteceu? O rapaz, infelizmente, partiu. E agora a moça que estava pedindo oração, e cheia de esperança, e cheia de fé, que Deus ia fazer um milagre na vida daquele rapaz, agora já mudou. Agora, por causa de tudo que aconteceu, ela começou a fazer um vídeo dizendo que Deus não se importava com ela, que não se importou, que não quer receber mensagem de ninguém. Nós entendemos pela dor que ela está passando, pelo sofrimento que ela está passando, de ver seu filho procurar pelo pai e não o encontrar. Tá certo? Vou deixar um pedacinho aí dela falando e de Paulo explicando aí um pouquinho. E depois eu volto para a gente fazer uns comentários em cima dessa fala. Tá certo? Fique na paz, daqui a pouco eu tô voltando. A gente olhou para ele e não sentiu nada. A crise, ela não vem para te destruir. A crise só te destrói se você estiver muito apegado à forma das coisas serem como são. Hoje eu vou abordar aqui no canal um tema extremamente delicado, mas que eu acredito ser de suma importância para compartilharmos algumas lições que a vida nos ensinou ao longo do caminho. Eu confesso que não conhecia essa moça chamada Juliana Priscila, por sinal seguida por milhões de pessoas. Ela tinha um relacionamento com um rapaz chamado Ícaro. Eles tiveram um filho e, infelizmente, poucos meses após o nascimento do bebê, o bebê teve complicações e perdeu sua vida. O tempo passou, o casal teve outro filho que, graças a Deus, já tem 5 anos. A relação não vingou. Apesar disso, eles mantinham uma amizade forte e admirada nas redes sociais. Até que no dia 31 de dezembro de 2022, o pai de seu filho sofre um acidente de trânsito no Rio Grande do Norte, fica internado e ela começa a pedir oração pela vida do rapaz. Gente, eu no hospital, pouco tempo na verdade que eu fui comer. Tava aqui, eu já tava arrumando minhas malas pra ir lá em Pau dos Ferros, voltar amanhã, um bate e volta. E aí eu recebi a ligação da mãe de Ícaro, como eu falei pra vocês, ele ia começar a hemodiálise hoje. Só que o médico falou que essa hemodiálise, para qualquer paciente, hemodiálise é assim, a última coisa a se fazer, sabe? A última coisa quando o paciente tá muito, muito debilitado. E aí o médico disse que era possível que ele não reagisse bem, não resistisse, a palavra certa é resistisse, que ele não resistisse à hemodiálise. E aí a mãe dele foi lá, viu ele, né? Pediu pra mim lá ver ele. Em nenhum momento
eu fui como se fosse uma despedida. Eu até falei pra ele que eu tô ouvindo aqui, ele ver se vai fazer essa hemodiálise, mas isso aqui não é uma despedida, Ícaro, eu quero você bem. Fui, orei, a mãe dele bastante abalada, ele bastante inchado, gente. Eu acho que foi a vez que eu mais vi ele inchado, né? Por conta dos rins tá parando, não consegue, né, drenar, filtrar o sangue, tirar as bactérias. E aí a hemodiálise vai fazer esse papel dos rins. Mas graças a Deus, até agora ele tá reagindo bem à hemodiálise, até agora tá estável, certo? Provavelmente a hemodiálise vai demorar 7 horas. Porque o médico disse que vai fazer o mais lento possível, para não prejudicar mais ele, porque a hemodiálise é uma coisa muito forte pelo estado que ele tá. Mas enfim, gente, até agora, graças a Deus, ele tá estável, tá reagindo bem à hemodiálise, certo? Ai, quando o médico falou aquilo, gente, o meu coração sai daqui correndo pro hospital. Tô confiante, porque o médico disse que a hemodiálise é o último caso, né, que o ser humano pode fazer. Pronto, porque é nessa hora que Deus entra. Por isso que eu tô confiante. Ele tá reagindo à hemodiálise, graças a Deus, tá dando certo, tá estável. E é nessa hora que Deus entra, quando o homem não pode fazer mais nada, sabe? Então eu tô confiante por isso, porque eu acho que chegou a hora de Deus agir. Eu tô confiante. O rapaz, de apenas 25 anos, infelizmente, não resistiu e perdeu a sua vida. E a jovem que antes demonstrava ter a certeza de que Deus responderia às suas orações, passou a fazer declarações que fazem as pessoas refletirem sobre sua própria fé e todo o mistério que nos rodeia. Um tempinho acreditando que Deus poderia sentir dó dele e fazer alguma coisa, mas ele não sentiu. Deus simplesmente olhou para ele e não sentiu nada. Eu sei que vocês acreditaram, oraram, fizeram propósito, eu também, mas não adianta a gente querer e Deus não. Não quero que vocês me coloquem na oração de vocês, porque se não já ficou claro com tudo que aconteceu, Deus não dá a mínima pra mim. Muita gente vai abrir a boca e vai mandar direct. Por favor, não mandem falando a gente não entende o propósito de Deus agora, a gente vai entender depois. Depois eu não quero entender, porque já estão mortos, as pessoas que eu amo já estão mortas, eu não quero entender. Eu quero entender agora, eu quero entender depois que eu morrer, entendeu? Quando eu estiver morto, tanto faz. Muita gente também vai vir falar da história de Jó, que Deus tirou tudo e deu em dobro. Eu também não quero saber, porque eu não quero o dobro, eu quero as minhas pessoas que eu amo. Eu não quero outros filhos, eu não quero outro filho, eu quero o mesmo. Eu não quero outro Ícaro, eu quero o mesmo, entendeu? Então eu não quero o dobro, que Deus me dê em dobro, porque não é a mesma meu filho, não é a mesma pessoa que eu amo, não é a mesma tia, não é o mesmo pai. Viram aí, meus amados, viram aí? O que acontece? O que acontece? Veja só. A moça aí, a gente tem que entender que ela está no momento ali de dor, de sofrimento. Ela não aceita a perca desse companheiro dela e pai do filho dela. Veja só o que acontece. Nós, infelizmente, a gente tem que trazer isso aqui. Muitas pessoas, eu não estou dizendo que é o caso da moça aí, deixar bem claro aqui que eu entendo a dor dela, o que ela está passando. Pensa que Deus é o seu garçom, que Deus é o seu empregado. Você está me entendendo? Dificilmente você vai ver uma pessoa falando assim: Deus, por que eu tenho saúde e aquela outra pessoa tem câncer? Deus, por que eu tenho os 2 braços e aquela pessoa não tem nenhum? Deus, por que o Senhor me fez com visão e aquela pessoa nasceu cega? Você está me entendendo? Você está me entendendo como é o sistema? E outra coisa, nós aprendemos em muitas igrejas, não vou generalizar, que Deus vai fazer o que eu quiser. Se eu entrar numa campanha de oração, Deus vai fazer o que eu quero. Se eu orar, Deus vai fazer. Se eu quiser, Deus vai fazer um milagre. E nós esquecemos da vontade soberana de Deus, da vontade dele. Nós esquecemos de colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se hoje eu estou vivo aqui, depois de levar 10 tiros, 2 tiros na cabeça, tiro aqui, ficar quase 3 meses em coma, ficar quase 5 meses sem falar, se eu estou aqui, minha mãe orou, muitas pessoas orou por mim, mas foi porque a vontade de Deus foi essa.
de me dar mais uma oportunidade. E graças a Deus, essa nova oportunidade que Deus me deu, tudo que eu fazia de errado lá, arma, coisas erradas, ilícitas, eu saí fora disso aí. Você está me entendendo? Hoje eu conheço o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é colocar a vontade de Deus acima da minha. Colocar a vontade de Deus acima de tudo. Você está me entendendo? Porque é o seguinte, irmão, cristão tem que estar preparado para tudo. Infelizmente, nós não nos preparamos para uma perca. Nós não nos preparamos para no dia da derrota. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus Cristo deixou bem claro, isso é uma profecia. No mundo tereis aflições. No mundo terei aflição. Ninguém escapa da aflição do mundo. Não existe uma pessoa que vai passar por aqui pelo mundo que a vida dela seja só de maravilhas, independente de qualquer religião. Tá certo? E existe o tempo de chorar, o tempo de sorrir. É bíblico isso aí. E existe o tempo de nascer, o tempo de morrer. Não tem como você escapar disso. Não tem, ninguém escapa dessas coisas. Mas só que nós aprendemos com um falso evangelho que Deus faz o que eu quero, porque eu orei a Ele, Ele faz o que eu quero. E tem que ser do meu jeito. Deus cure. E Ele tem que curar. Porque se Ele não curar, eu já me revolto com Ele. Para mim, Ele já não existe mais. Porque muitas pessoas hoje em dia são ateus. Porque já oraram e Deus não respondeu a oração delas, pega a vir ateu. Como assim? Você tem uma pessoa ali, você diz, faça isso, a pessoa não faz. Então, para você, aquela pessoa já não existe. Me diga aí. Então, aprende isso. Você vê aqui muitos mentirosos mandando a pessoa pegar envelope, dar oferta, sacrifício, que Deus vai responder. E quando não vem a resposta, ele diz porque faltou fé na pessoa. Então, a mente da gente, o falso evangelho, está entrando na cabeça das pessoas assim. Deus vai fazer tudo o que você quer. Irmão, eu posso orar e Deus pode fazer um milagre. Você pode orar e Deus pode fazer um milagre. Mas o maior milagre de Deus para todos nós é a salvação. Esse é o maior milagre. A moça até falou sobre o texto de Jó. Não vem aqui dizer que Jó perdeu tudo e Deus deu tudo, eu não quero saber. Entendeu? Eu entendo a dor dela. Tá certo? Agora, só que a gente dizer que ama a Deus para fazer ele nosso empregado é fácil. Eu só amo Deus quando as coisas estão indo bem na minha vida. Quando eu estou com saúde, quando eu estou prosperando. Agora, quando eu caio na lama, Deus não existe porque Ele não curou meu tio. Deus não existe porque eu perdi uma noiva com câncer. Deus não existe porque Deus tirou a vida da minha noiva com câncer. Oxente. Deixa eu olhar pelo outro lado. Não eu poder agradecer a Deus porque Deus fez eu conhecer ela. Deus fez ela, me apresentou ela e eu conheci ela. Porque para ela conhecer esse rapaz, Deus teve que trazê-lo aqui na terra para ela conhecer ele. E para ela ter esse filho com ele que ela tem. Mas a gente se apega tanto nas coisas ruins, e eu entendo ela, não estou aqui criticando ela, tanto nas coisas ruins, que nós esquecemos o outro lado. Ninguém quer perder, irmão. Perdi meu primo, perdi minha noiva, entendeu? Perdi meu tio, morava em São Paulo, faleceu. Ninguém quer perder. Mas quantas coisas boas Deus já não fez na minha vida. A morte é uma certeza, meu irmão. Eu tenho certeza da morte. Porque eu vou passar por ela, entendeu? Essa é a única certeza que a gente tem. A da morte é uma certeza certa, meu irmão. Não tem para onde correr. As outras coisas eu posso lutar para conquistar. Eu posso me esforçar. E todos nós aqui somos seres humanos. Então nós não estamos livres de sofrer, de ter enfermidade, algum acidente. Não estamos livres. Infelizmente é assim. Agora eu não posso... Eu estou falando da moça. Nós não podemos nos revoltar com Deus porque nós oramos e Ele não fez aquilo que eu queria. Eu orei para Deus curar minha noiva do câncer e Ele não curou. Aí agora, para mim, Ele não existe mais. Depois de tudo que eu já vi Ele fazendo.
Depois dos milagres que ele já fez na minha vida. Até na vida dessa moça. Quantos livramentos Deus não já deu a ela? Ela está aí com saúde, mesmo passando por esse momento difícil. Mas infelizmente aconteceu essa fatalidade e esse rapaz que ela amava tanto partiu. E ela deve estar com o coração angustiado e desesperado, né? Então que Deus abençoe ela, que oremos pela vida dela, mesmo ela sem querer oração de ninguém. Você está me entendendo? Vamos orar para Deus fazer a vontade dele na vida dela. Para que ela não venha deixar de acreditar em Deus por causa de algo ruim que aconteceu. Porque o próprio Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, veio para a terra, sofreu. O apóstolo Paulo sofreu. Pedro sofreu. João Batista. Elias. Você está me entendendo? Então esse evangelho de facilidade aí é engano, é mentira. Esse evangelho de facilidade pregado afasta as pessoas de Deus. Sabe por quê? Porque quando vem a aflição, a pessoa não está com a casa. A base da casa da pessoa não é a rocha, que é Jesus Cristo. A pessoa que tem uma base de prosperidade, de como se Deus fosse o garçom e o empregado, quando vem a aflição, meu irmão, é triste, viu? Nós que vivemos o verdadeiro evangelho, eu e você, pelo menos a gente tenta viver. Na hora que vem um sofrimento para a minha vida, eu já sei. E eu sou o seguinte, eu sou movido pelo sofrimento e pelas palavras negativas. Se você dá uma palavra negativa para mim, isso me serve de combustível. Quando você faz uma crítica querendo acabar comigo, querendo me destruir, isso me serve de combustível. Eu trabalho assim, e Deus sabe que eu trabalho assim. Eu cresço na hora das adversidades e na hora do sofrimento que vem para a minha vida. É assim que eu cresço. Eu não cresço com tapinha, com alisando meu rosto, você é maravilhoso, você é uma bênção. Eu não cresço assim. E Deus sabe como Ele trabalha na minha vida. Cada um tem sua personalidade. Eu sou o seguinte, se você der uma palavra negativa para mim, nunca vai entrar essa palavra negativa sua no meu coração. Pode ser qual for. Você vê as pessoas me chamando de aleijado, isso aqui, eu não estou nem aí. Quando eu fiquei na cadeira de roda, eu disse, isso não é o fim. Isso é um começo de uma nova história. Sabe de uma coisa? Tudo que eu não tinha no passado, eu vou conseguir agora. Tudo que eu não fazia no passado, eu vou fazer agora. E vou conseguir. E eu consegui realizar todos os meus sonhos depois que eu vim para a cadeira de roda, meu irmão. Tudo na minha vida, os meus sonhos, eu realizei depois que eu vim para a cadeira de roda. Foi na cadeira de roda que eu realizei todos os meus sonhos. Coisas que eu não sabia fazer. Hoje eu sou cadeirante e sei dirigir, tenho uma habilitação. Quando eu andava, eu não sabia dirigir, não sabia de nada. Veja como é que é as coisas. Então, na hora da dificuldade, é que você tem que tirar forças. Você tem que superar isso daí. Você tem que dar a volta por cima, meu irmão. Você está me dizendo, acabou-se, acabou-se. Deus, vamos orar. Olha, Deus me perdoe por eu murmurar, me perdoe. Ela tem um filho lindo do lado dela aí agora, um filho cheio de saúde. E tem mães agora que estão indo para o hospital do câncer, estão lá internadas com seu filho. Você está me entendendo? Que se você olhar tudo ao redor, é motivos mais para você glorificar do que você murmurar? Você está me entendendo, meus amados? Eu entendo a dor da moça, viu? Mas eu queria deixar aqui esse comentário, tá bom? Amo vocês, às 21 horas tem live, viu? Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua crítica construtiva. Não é não? E se você não gosta de algum vídeo da gente aqui, traga um argumento bíblico. Texto com contexto. Não adianta ficar aleijado, isso, aquilo. Isso aí não entra no meu coração. Infelizmente você está perdendo seu tempo. Quanto mais você tenta me derrubar, mais eu trabalho para crescer. Viu? Eu trabalho assim, na base da lapada mesmo, viu? É assim que eu cresço na minha vida. Sempre foi assim. Sempre eu gostei disso. Então, aqui, pode ter certeza que eu estou na minha área de conforto, viu? Eu estou na minha área de conforto. Esse negócio, não, que eu vou fazer perfil fake, vou falar, perdendo tempo. Deus me conhece, viu, meu irmão? Amém? Amo vocês. Sim, rapidinho. Dê sua opinião aí. O que você acha sobre isso? Dê sua opinião aí. Tá certo? Deus te abençoe. Fui.